vai prevalecer? Só pode prevalecer uma, não dá para as duas conviverem nesse caso. Essa doutrina que faz essa diferenciação vai dizer tudo ou nada, só uma vai valer. E como é que você vai resolver esse conflito entre essas regras? Por um daqueles critérios clássicos, princípio da temporariedade, a norma superior, temporariedade, a norma posterior prevalece sobre a norma anterior, o princípio da hierarquia, a norma superior prevalece sobre a norma inferior, a Constituição Federal prevalece sobre as leis infraconstitucionais. A norma especial prevalece sobre a norma geral, o princípio da especialidade. Então, o princípio cronológico da temporariedade. Norma posterior prevalece sobre a norma anterior. Princípio da hierarquia. A norma superior prevalece sobre a norma inferior. E o princípio da especialidade, a norma especial, prevalece sobre a norma geral. São os dois critérios clássicos para você resolver um conflito entre regras. Os princípios, então, eles são aplicados segundo um critério diferente. A gente acabou de ver que a regra se aplica no critério tudo ou nada. Ou a regra é válida ou não é válida. Plano da validade. Como é que os princípios são aplicados? Os princípios são aplicados de maneira diferente. Você vai poder conviver harmonicamente com dois princípios que colidem em abstrato. Um princípio pode, em princípio, para ser redundante, contradizer um outro princípio, mas, no mesmo tempo, esses dois princípios continuam válidos na ordem jurídica. E o que acontece? Quando esse princípio que está no ordenamento colide com outro princípio que também está no ordenamento, quando esses princípios colidem, você não vai resolver essa colisão a partir de um critério de validade, para tirar um princípio do ordenamento e permanecer com outro. Para você resolver um conflito entre dois princípios constitucionais, por exemplo, o método utilizado, segundo a doutrina vigente hoje, é o método da ponderação de interesses. No caso concreto, por critérios de razoabilidade que nós vamos ver mais à frente, no caso concreto é que você vai poder dizer qual princípio deve prevalecer. No caso concreto, pelas circunstâncias concretas, um princípio vai ser aplicado e o outro não. Isso não quer dizer que o outro princípio saiu do ordenamento, é inválido. O outro princípio continua válido, só não foi aplicado naquele caso concreto. Como é que você vai ter esse caso da ponderação? Um exemplo concreto, um exemplo muito comum na nossa prática brasileira. Imagine aquele direito fundamental que consagra a intimidade e a privacidade das pessoas. E o outro direito fundamental, que tem um cunho principiológico, e um outro direito fundamental que consagra a liberdade de expressão. O que prevalece, a privacidade e a intimidade ou a liberdade de expressão? Imagina você é um particular e você particular vai a um restaurante famoso. Sai do restaurante, tem uns paparazzos lá na porta, esperando, obviamente, algum artista, mas viram você saindo, aproveitaram, estou aqui trabalhando, não estou vendo o artista, vou tirar foto sua mesmo. Tira uma foto sua e bota na primeira capa do jornal. João da Silva, Maria, foi ao restaurante ontem. E aí tem lá a foto sua saindo do restaurante. Isso importa para a coletividade? Se você foi ao restaurante e comeu a comida X ou Y, você comeu carne ou frango, isso importa para o restaurante? Importa para a coletividade? Isso importa para o jornalista? Isso não importa a ninguém, isso importa para você, a sua privacidade. Em princípio, nesse caso concreto, ao que me parece, o direito à intimidade e à privacidade vai sobrepor à liberdade de expressão ou ao direito à informação. Não é necessária informação sobre os seus hábitos alimentares aonde você frequenta ou qual restaurante você frequenta. Então, nesse caso concreto, me parece que o direito à informação, à liberdade de expressão, vai ceder lugar ao seu direito fundamental de privacidade. Agora, imagine uma outra situação. Você é um artista famoso. Você é um político famoso. E, eventualmente, está saindo de um restaurante depois de um encontro qualquer, político até, vamos colocar assim, ou de um encontro até profissional. Sai desse encontro e, de novo, paparazzo na porta do restaurante, flagra e tira uma foto. E aí, nesse caso, será que a foto poderia ser publicada? Será que a liberdade de expressão, o direito à informação se sobreporia ao direito agora seu à privacidade? Você artista, você agora político? Em tese, sim. Quer dizer, naquele caso concreto, é razoável se entender, né, que você, por ser um homem público, você já abriu mão de parcela da sua privacidade. É claro que você não abre mão da sua privacidade como um todo, mas abre mão de parcela da sua intimidade. Então é razoável que se faça, uma notícia sobre as suas atividades quando você está no seu mistério privado. É razoável que, nesse caso concreto, o direito à informação sobreponha ao seu direito à privacidade, mas pelas circunstâncias concretas, por você, por exemplo, ser um artista famoso. Então é claro que, em relação aos princípios, você não pode resolver segundo o critério do tudo ou nada.
Num caso concreto, um princípio prevalece. Num outro caso concreto, com a mesma colisão, o outro princípio prevalece. Na verdade, a ponderação vai ser feita em concreto, em cada situação concreta, e o fato de um princípio não ser aplicado naquele caso não significa que ele não é mais válido. Os princípios continuam convivendo harmonicamente. Tudo isso por quê? Porque eles têm uma textura aberta, eles conseguem ser harmonizados, e aí no caso concreto, eventualmente um abre espaço para o outro, e no outro caso concreto, o outro é aplicado. Bom, voltando ao que me interessa. Os princípios, então, hoje, segundo a doutrina, eles têm essa característica de textura aberta, e nesse caso, o princípio, ele não coloca para você, a priori, todos os meios possíveis que você pode se valer para alcançar as finalidades que são colocadas naquele princípio ou para efetivar aquele princípio. Então essa é a primeira característica clássica dos princípios, textura aberta, uma diversidade enorme de meios para você alcançar e efetivar aquele princípio. Uma outra característica importante em relação aos princípios. Nem todos os princípios estão expressos no texto constitucional ou no ordenamento. Diversos princípios estão expressos. A Constituição Federal, por exemplo, ela se antecipa e já consagra expressamente alguns princípios básicos do nosso direito administrativo. Então, por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, no seu caput, ele traz 5 grandes princípios constitucionais expressos que são aplicáveis à administração pública. O artigo 37 caput fala do princípio da legalidade, fala do princípio da moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. Legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, 5 grandes princípios constitucionais expressamente catalogados no artigo 37 caput e que se aplicam à administração pública. Então você tem, é claro, princípios expressos no texto constitucional. Ao lado de princípios expressos, vocês também têm princípios implícitos, que são consagrados a partir de normas que trazem regras de conduta. Então, por exemplo, em determinada passagem do texto constitucional, você tem lá uma norma do artigo 5º que respeita e pede o respeito ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, enfim, uma norma que pede que a lei venha a respeitar e o poder público venha a respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. O que você pode extrair dessa ideia constitucional de que você, poder público, tem que respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, inclusive? Você extrai dessa norma, por exemplo, o princípio da segurança jurídica. Não é possível que, por exemplo, você tenha uma decisão judicial contra a qual não caiba mais recurso, inclusive não cabe mais ação rescisória, por exemplo, transitou em julgado, não tem mais discussão, e aí 50, 60, 70 anos depois, quero discutir de novo aquela decisão judicial. Não dá mais, isso gera instabilidade social, tem que botar um ponto final, tem que trazer o quê? Segurança jurídica. Então a segurança jurídica ela vem consagrada nesses ideais aí, no ato jurídico perfeito, na coisa julgada, no direito adquirido, na norma que fala em prescrição de ações judiciais, em decadência. Então você consegue extrair de algumas regras princípios implícitos. Alguns princípios estão implicitamente colocados no ordenamento jurídico. E a gente vai tratar de alguns princípios implícitos. A gente vai tratar ao longo dos encontros da segurança jurídica, a gente vai tratar da razoabilidade, enfim, de outros princípios que você extrai implicitamente do ordenamento. O nosso princípio de hoje é o da legalidade, e esse princípio está expressamente consagrado no artigo 37 caput do texto constitucional. O artigo 37 caput, ele consagra o princípio da legalidade administrativa, a legalidade que se aplica à administração pública. Segundo o princípio da legalidade, extrai a ideia de que a administração pública deve respeitar a lei e deve atuar de acordo com a lei. Ideia clássica que vem daquela ideia de legalidade tradicional que a gente conhece. Só que antecipando aqui uma doutrina que traz concepções sobre o princípio da legalidade, a gente já pode antecipar uma ideia que é consagrada na doutrina, segundo a qual o princípio da legalidade ele pode se dividir em pelo menos 2 grandes ideias. O princípio da legalidade ele pode ser dividido em várias ideias ou compreendido de várias maneiras, mas basicamente 2 ideias não podem faltar. A doutrina diz que o princípio da legalidade ele pode ter um primeiro significado, que é a ideia do princípio da supremacia da lei. O primeiro significado possível para a legalidade é a ideia de que o princípio da legalidade seria compreendido como um princípio de supremacia da lei. Em outras palavras,
A lei é superior aos demais atos. A lei é